Galera, continuando mais uma parte aqui, o que eu estou fazendo agora, e com base em algumas decisões que eu já tomei de como seria montado aqui a bancada, vai ser mais ou menos assim. Eu vi que essa é a melhor forma de fazer o processo. Eu estou montando os quadros, tá? Esse quadro ele já determina aqui a largura da bancada, que vai ter 65, tá? E cada quadro desse ele é correspondente ali a um equipamento, ok? Por exemplo, eu iniciei o processo aqui com base na sede meia esquadria, que é aquela que eu quero que tenha uma preferência para que eu tenha pelo menos 3 metros para cada lado. Ela está posicionada nesse local, não é nem o meio da parede, é com pelo menos 3 metros para lá que eu quero aproveitar daqui para lá também para todos os outros equipamentos, tá? Então aqui tem o quadro que eu iniciei. Esse daqui já é um quadro de elevação. Todo quadro que for de elevação, ou seja, ele vai ter altura, referente à altura da bancada, ele vai ser dessa altura aqui. Já aquele outro ali bem comprido, aquele ali é o do desengrosso. Ele tem um desnível com relação aqui à altura principal. Ele é bem largo assim, porque o desengrosso de bancada da maquita, beleza, quando ele está fechadinho ele é compacto, mas quando você vai utilizar tem as abinhas dele, tá? Então por isso tem aquele espação. Quando eu estiver utilizando, aí eu puxo ele, viro e abro as abinhas e utilizo também o comprimento da bancada. Quando não estiver, eu fecho e encosto ele na parede. Para não ficar esse vão livre e todos os outros vão livre que vai ter essa diferença de rebaixo, eu posso fazer uma peça removível, que quando eu estiver utilizando o equipamento ou for utilizar o equipamento, eu removo, e quando eu não estiver utilizando o equipamento, eu coloco, para que eu tenha também todo o aproveitamento para, por exemplo, cortar peça comprida na serra de meia esquadria, tá? É essa a lógica que eu vou seguir. Só que, enfim, aí os parafusos não chegaram, os parafusos que vão fazer a fixação das peças na parte da parede. Então eu estou adiantando isso, mas enfim, o parafuso ele vai fixar os quadros aqui na parede, só que o parafuso ele não vai ter o intuito de sustentação ali, ele vai ter uma questão de estabilidade, já que ele vai fixar aqui na parede e o quadro, todos os quadros que vão receber peso, eles vão ter o apoio sobre os sarrafinhos de 8,5, então para questão de suporte de peso para essa condição. Se eu não fosse utilizar isso, daí eu teria que confiar bastante na fixação dos parafusos, mas melhor não, né? Então tem aqui os sarrafinhos que vão ficar embaixo dos quadros para apoiar, tá? A frente aqui, obviamente, não vai ser assim, mas o que eu estou vendo aqui é que é melhor eu fazer esse processo dos quadros, até talvez eu já consiga combinar um quadro ou outro, porque depois na hora de colocar o pezinho já com os quadros no seu devido lugar, eu consigo fazer a combinação. Já que se eu vou pensando de forma individual, eu faria um pezinho, 2 pezinhos aqui, 2 pezinhos aqui. Ao ponto que se eu utilizo aqui depois que está pronto já para elaborar isso, eu posso colocar um pezinho que seja apoiado aqui em cima, e esse eu fixo na lateral e também coloco um reforço aqui pela parte de dentro. Então eu acabo economizando num pezinho. Mas os pezinhos serão mais ou menos assim, ó. Tá? Todos os que houverem necessidade de reforço, pelo menos vai ser nesse sistema. Que você monta um travado no outro assim, ó. Tá? Mas é mais ou menos essa linha de raciocínio que eu estou seguindo. Eu vou adiantando enquanto não tem os parafusos ainda. O que eu estou fazendo aqui é já montando a estrutura, já chegou os parafusos, inclusive também as brocas, que eu precisei comprar a broca para ficar a parede. Então basicamente eu monto o quadro, fixo ele na parede, aí sim eu pego e coloco tanto os apoios da parte de trás quanto os da frente. Os da frente aqui é o que eu vou fazer agora. Daí, enfim, preocupação, fixar lá alinhado. Daí eu faço um nivelamento aqui utilizando o nível e coloco aqui a travinha, tá? Essa trava, ela está segurando esse quadro e esse daqui está apoiado em cima. Ainda, provavelmente, eu vou colocar um outro aqui.
Mas aqui é só o primeiro momento que tipo vai fazer o nivelamento, tá? Então eu vou colocar esse daqui e também vou colocar uma trava lá. Depois de feito o alinhamento aqui, vamos ver aqui. Depois de feito o alinhamento, aí eu venho e nesse caso ali eu não preciso tirar a medida, é mais fácil eu riscar. Tá? Toda a madeira eu estou tirando um pedacinho de um lado e do outro, só vou tirar um pedacinho aqui. Eu venho com ela aqui, tá? Eu vou utilizar, apesar de essa daqui eu vou fixar ela do lado assim, mas eu estou tirando a referência daqui da frente porque, enfim, tá bem alinhado, então não tem problema. Aí eu marco aqui. E corto.
Praticamente a parte dessa parede está toda fixada já na parede, tá? O que está faltando aqui é concluir ali e fazer a virada. Ainda estou pensando se eu vou fazer ou não. Aí o material que eu tinha referente àquele carrinho foi desmontado, praticamente ele foi todo. Sobrou 4 pedacinhos que está em tamanho grande aqui ainda e sobrou bastante pedacinho pequeno. Daí vamos ver no que vai dar para aproveitar eles. Mas enfim, fazendo ali, eu já começo a pensar em definir agora a prateleira que vai ficar embaixo. Só não quero que ela fique muito perto do chão para facilitar a limpeza. E esses espaços maiores que tem ali, ó, provavelmente eles vão receber gavetas. Aí dependendo do equipamento que tiver ali, muitos dos equipamentos eles têm acessórios, daí já fica perto mesmo. Aí fazer a prateleira, fazer essas gavetas e depois já começa a entrar a parte do fechamento. O fechamento eu vou utilizar material que eu tenho aí, MDF de 15, tá? Só que enfim, vai ser um pedaço de cada cor para fechar aqui. E depois, para dar uma uniformizada, eu vou utilizar esse daqui que eu tenho bastante também. Esse aqui é fundo de gaveta. Eu tenho bastante placa dessa. Como o MDF ele vai ser de cores variadas e tal, e depois eu vou colocar uma camada por cima. E até os descontos que eu dei aqui em referência a equipamento e tal foi de 18 milímetros, ou seja, 3 disso daqui e mais 15 do MDF, tá? Enfim, basicamente é isso. Aí na sequência eu posto mais uma continuaçãozinha. Mas o conceito é mais ou menos isso aqui. Os equipamentos que receberam um local específico na bancada, eles vão ser igualados com a altura da parte mais alta. Então, por exemplo, aqui tem o desempenho. Quando eu for utilizar ele, eu puxo ele para frente, ele vai ficar na altura da mesa, então eu consigo trabalhar com peças maiores. Quando eu não estiver utilizando, eu coloco ele lá para o canto e aqui eu vou fazer uma espécie de um fechamento removível, já que aqui vai ficar a serra de meia esquadria, e aqui o desengrosso de bancada. Daí a mesma coisa, eu vou fazer um fechamento como se ela ficasse inteiriça, mas dependendo do equipamento que eu for utilizar, eu removo a parte para ficar fácil a utilização, ok? Então basicamente é isso, daí eu vou dar andamento aqui e assim que possível eu posto mais uma continuaçãozinha. Falou? Então é isso aí, galera, gostou do vídeo? Dá um joinha, se inscreve no canal, que em breve estarei postando mais vídeos.